Olá, boa noite a todos. Meu nome é Nayana Martins, faço parte da equipe da DVF Consultoria e serei a mediadora da palestra de hoje sobre o tema Compliance. Essa é a quinta palestra do ciclo de eventos do Pilar de Desenvolvimento e Qualificação de Fornecedores do programa Força Local da Samarco. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença de todos e pedir que, por gentileza, vocês escrevam no chat ao lado o nome completo, a empresa ou instituição a qual vocês fazem parte. Comentários e dúvidas também podem ser escritos no chat ao lado, que elas vão ser respondidas ao final. O evento dessa noite será com o gerente-geral de Governanças, Risco e Compliance da ArcelorMittal Brasil, Aços Plano, senhor Alexandre Pimenta de Souza Lima. Ele possui 26 anos de experiência em processos administrativos e financeiros, de governança corporativa, compliance, gestão de risco e crise, auditoria e programas de integridade. É graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Viçosa, de Minas Gerais, e em Ciências Contábeis pela FAESA, aqui no estado do Espírito Santo. Também possui especializações em administração pela FUCAP Business School e em controladoria empresarial pela Universidade de Vila Velha. Passo agora a palavra para o nosso palestrante. Seja bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado, Nayana. Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite da DVF. É uma honra poder compartilhar um pouco de conhecimento com vocês, tá certo? Espero que a gente tenha, nos próximos 50 minutos, a oportunidade de trocarmos experiência. Compartilhando a nossa tela. A nossa apresentação, eu vou me permitir falar um pouco de mim, do modelo que nós implantamos nesses 17 anos de ArcelorMittal, e entrando em detalhes especificamente na parte conceitual do programa de compliance, legislação, benefícios e metodologias da implantação. Bom, como a Nayana falou, 26, já virando 27 anos de experiência, comecei a minha carreira na auditoria externa da PricewaterhouseCoopers, aqui mesmo em Vitória, nos 4 primeiros anos da minha carreira, após chegar formada de Viçosa. Em 98, eu fui para um grupo familiar, o grupo Coimex Trade, no qual eu tive a oportunidade de trabalhar na auditoria interna. Em 2004, eu tive a oportunidade de migrar para a ArcelorMittal, também pela auditoria interna. E em 2007, eu fui convidado pelo meu atual CFO, Paulo Vanik, a estruturar os processos de GRC na ArcelorMittal como um todo. Inicialmente, uma célula embrionária, com 3 abordagens, que, com o passar dos anos, nesses 14 anos, foi crescendo, no qual mostrarei o nosso framework mais à frente. Em 2011, assumi a responsabilidade desse processo, enquanto já robusto, como gerente, e no começo do ano passado, fui promovido a gerente geral do processo, então, nesse momento, estou. Eu gosto de brincar desde o começo, dessa carreira, isso tudo tem um lado pessoal, no mini currículo não acrescentei, mas também pai de gêmeos de 13 anos, por isso grande parte dos cabelos brancos até então. Bom, falando um pouco da parte institucional, eu acho que todos vocês já ouviram falar alguma vez no Grupo ArcelorMittal, é a maior produtora de aço no mundo, é líder no mercado global, atende diversos segmentos como automotivo, construção civil, eletroeletrônicos, a linha branca, a parte de embalagens, mais de 210 mil empregados, atua em mais de 60 países, investe em pesquisa com mais de 1.300 pesquisadores e atua em todos os continentes. Aço, tecido da vida, versátil, resistente, 100% reciclável. No Brasil, ela tem 16 mil empregados, são 29 unidades de produção, com capacidade de produção de aço de 11 milhões de toneladas por ano. É uma empresa produtora, é a maior empresa produtora da América Latina, e nós temos aqui, em Vitória, no município Vitória Serra, a maior planta de aço integrado com capacidade de 7,5 milhões de toneladas de aço. Os segmentos no Brasil são segmentos de aços longos, aços planos, mineração, energia e a parte de bioflorestas. A nossa estrutura organizacional. Muito se pergunta, aonde que uma estrutura de GRC ela está ligada a quem, aonde? Ligada diretamente ao Conselho de Administração? Muitos modelos preconizam isso. No nosso caso, nós estamos ligados diretamente ao CFO, como eu disse, o Paulo Vanik, que possui diversas outras responsabilidades, como TI, estratégia, área de finance e a parte do fundo de pensão.
Comigo eu tenho duas gerências, a gerência específica de governança e risco e a gerência de compliance e controle e registros de controle de documentos. Como eu disse, no mercado preconiza-se a independência, e a independência que eu gostaria de ressaltar para vocês, ela pode ser obtida estando ligada diretamente ao conselho de administração, ao presidente da empresa ou até mesmo ao CFO da empresa. Não sei se vocês já ouviram falar, né, mas é muito comum no nosso segmento de GRC, de governança, risco e compliance, a visão das 3 linhas de defesa da administração. Tá? Então, essa visão é uma visão muito relevante para quem conhece os processos de GRC. A primeira linha de defesa é o dia a dia da operação, é quem está na frente do balcão, vamos dizer assim, né, das suas operações. São os responsáveis pelos controles, é o especialista, é o gestor imediato, que aprova os pagamentos, que contrata, que toma a decisão de venda ou de compra. Eles são responsáveis pela primeira linha de defesas. Eles são responsáveis por aplicar os conceitos e fazer com que eles estejam em conformidade com as normas e práticas estabelecidas pela empresa. A segunda linha de defesa, no qual nós, na ArcelorMittal, nós estruturamos o nosso processo, são linhas que envolvem aspecto mais de controle financeiro, de segurança, gerenciamento de riscos, qualidade, inspeção e conformidade/compliance. Nós atuamos fortemente com o treinamento e desenvolvimento da primeira linha de defesa, fortalecendo através de treinamento e conceito os principais gestores da organização. Como uma grande empresa, como nós somos, temos a necessidade e o fortalecimento de uma terceira linha de defesa, que, no caso aqui, é a auditoria interna e uma área específica de investigação, conhecida como Forensic. Além desse suporte direto à alta administração, todos os processos eles são auditados por empresa pela Big Four e possui normas aderentes aos órgãos regulamentadores, isso seja de qualidade, ISO, IATF e outros mais. Então, o nosso grande foco de atuação, e quando a gente fala em implantar um programa, um sistema de compliance, nós estamos fortalecendo a primeira linha e levando todo o conhecimento da segunda linha de defesa. Eu remeto ao conceito que todos vocês têm que ter, né? A estruturação de uma área de IRC, ela está vinculada diretamente com a visão e a estratégia da empresa. A integração dessa estratégia e a gestão de riscos e o monitoramento da performance do negócio é extremamente relevante. Várias bibliografias, vários frameworks estabelecem que esse modelo ótimo é esta integração. Muitos perguntam, para eu implantar uma metodologia de gestão de risco, um programa de compliance, é interessante eu ter uma estratégia definida, saber onde eu quero chegar, quais são a minha missão, a minha visão, os meus valores? Sim, é extremamente relevante. E essa visão integrada, permitindo que a gente tenha análise do negócio através de KPIs e monitoramento contínuos, que a gente consiga medir a efetividade desse modelo. Nesses 14 anos de estruturação do processo dentro da ArcelorMittal, nós tivemos uma amplitude de um aumento de escopo, em média de 20% a 25% todos os anos. Começamos com um simples framework, no qual tínhamos uma abordagem de GRC, de governança, monitoramento de controles internos. Nós tínhamos a obrigatoriedade de reportarmos os riscos estratégicos por ser uma companhia de capital aberta e adotarmos as melhores práticas de governança corporativa. E, naquele momento, nós tínhamos uma adesão à necessidade de atender à lei americana Sarbanes-Oxley. Então, esse modelo começou em 2007, de uma forma muito embrionária, e foi se tornando robusto ao ponto que nós temos hoje diversas abordagens dentro desse escopo, seja de compliance, seja de risco, seja de governança. Entrando propriamente no programa de integridade da Arcelor, isso não é um fato novo, né? A excelência dele passa, no primeiro momento, pelo suporte da alta administração. O nosso CEO sempre foi um dos principais estimuladores e sempre ressaltou em nossas reuniões dentro do grupo e para o mercado que, independente dos ambientes econômicos ou financeiros em que nós operamos, nós devemos buscar os mais altos padrões de integridade em nossas ações. E durante o bate-papo de hoje, né, durante nossa palestra, a gente vai estar discutindo em alguns momentos o que eu implanto. Eu implanto um programa de compliance, um sistema de compliance, mecanismo de compliance, ou eu busco implantar um programa de integridade. Mais à frente nós iremos detalhar.
Na ArcelorMittal, os 3 pilares da cultura de integridade, né, eu destaco, passa por a honestidade e transparência, o respeito e a dignidade e a exemplaridade. E sobre esses pilares nós temos todas as informações que contemplam expectativas de compreensão, comportamentos e práticas, medições e relatórios, e reconhecimento e sanções, né, aplicações de políticas de consequência. Isso tudo promovendo a cultura de integridade. Esses 3 pilares precisam ser incorporados ao nosso negócio e compreendidos por todos os empregados. E quando eu ressaltar os pilares de um programa de integridade ou de um sistema de compliance, como implementar, mais à frente eu detalho isso e enfatizo a necessidade dessa integração desses pilares. A evolução do programa de compliance e da cultura de integridade na ArcelorMittal. Então, eu destaco que é um processo que começou muito antes de termos leis no Brasil. Então, já era adoção de boas práticas de combate à corrupção, de antissuborno, e a cultura dessa empresa, por ser uma empresa mundial, permitiu que essas melhores práticas sempre fossem potencializadas. Então, desde 2007, nós tivemos lançamento do programa, treinamento específico para informações privilegiadas e defesa da concorrência. Fizemos o primeiro treinamento de antifraude em 2008, estou falando de 13 anos atrás, né? A política de anticorrupção, diversidade e inclusão no grupo começou em 2009. Nós tivemos o treinamento em direitos humanos em 2010, revisitamos esse processo. Em 2011, começamos a disseminar e treinar as políticas de sanções econômicas e código de favorecimento, de fornecimento e responsabilidade. Em 2013, implementamos os controles sobre conflitos de interesse e processamento de dados e políticas de presentes e entretenimento. Em 2014, a cultura de integridade já bem consolidada, fizemos questão de fazer campanhas no grupo todo, estimulando e vinculando o conceito, né? Nesse momento, eu vou citar à frente, já tínhamos a lei brasileira, que foi implementada em 2013. Em 2015, auditoria de anticorrupção implementada, comitês de integridade, de imagem, reputação, sustentabilidade, grandes fóruns de debate, participando, aderindo à transparência internacional, a plataformas integradas de gestão de reputação e sustentabilidade. E assim foi em 18 implantamos o Comitê de Auditoria, em 2019, automatização de cadastro de fornecedores, adequação à GDPR na Europa, implementado lá na Europa em 2018, que veio sendo transformada no Brasil, na LGPD nossa, que entrou em 2020 e passa a punir agora, a partir de agosto de 2021. Os principais áreas envolvidas nesse programa de integridade, né, dentro da nossa empresa, envolve, como eu disse, a alta administração. Nós temos um trabalho muito forte com a nossa área jurídica, que é o Compliance Officer, diversos comitês como de integridade, comitê de comunicação em crise, comitê de gerenciamento de crises, comitê de imagem, reputação e sustentabilidade, comitê de segurança das informações e proteção de dados, reuniões com auditoria internas sobre aderência e conformidade à lei americana, SOX, e o tema de compliance. Trabalhamos diretamente integrado com as áreas de investigação, áreas de forensic e diversas áreas da empresa. Ou seja, o modelo nosso são reflexos de vários anos de implementação. Eu estou mostrando um modelo de uma grande empresa. Não é para assustar os nossos colegas que, porventura, trabalham em empresas menores ou possuem empresas menores, representam essas empresas, seja elas pequenas, médias, ou não tão grandes, ou internacionais, no caso da ArcelorMittal. O importante que eu destaco é a implementação de qualquer programa, seja ele de governança, de risco, de compliance, precisa ter grande proximidade com os processos de negócio, grandes interações com as áreas comerciais, com as áreas contábeis, com as áreas de suprimento, com as áreas jurídicas. Quanto maior a proximidade, melhor a efetividade do que vai ser sugerido para o seu tipo de negócio, seja ele pequeno, médio ou grande. Entrando propriamente dito no programa de compliance, né, a primeira pergunta que nos vem à cabeça é por que implementar um programa de compliance? Né? Foi destacado, desde 2005, o ex-procurador Dallagnol, né, Doutor Dallagnol, ele, durante as investigações do Lava Jato, numa apuração de números, naquele momento foi detectado que a corrupção
consume, em média, 200 bilhões de reais no Brasil. E esse número, passado esses 6 anos, ainda não teve grande redução. Tentei procurar informações mais atualizadas do ano de 2020, mas estão sendo processados, provavelmente a Transparência Internacional já vai estar divulgando agora, no final de junho, uma visão consolidada de 2020. No Fórum Econômico Mundial de 2018, trouxeram uma informação que chega a ser assustador. No mundo, estima-se que a corrupção movimenta 3,6 trilhões de dólares por ano. 3,6 trilhões de dólares. E no mundo corporativo, né, a Associação de Certificadores em Fraude, a Associação Americana, em 2018, ela calculou que, em média, estima-se que são perdidos, em média, 5% do faturamento das empresas em fraudes generalizadas. 5%, dependendo do seu tipo de negócio, onde nós lutamos com margens EBITDAs, para buscar margens EBITDAs, que com muita dificuldade chegam a casa de 15%, 16%, 20%, na hora que você fala que você está perdendo 5% do seu faturamento em fraudes generalizadas, é uma preocupação muito grande, que gera impacto efetivamente no caixa e não só na imagem e reputação da empresa. Bom, o combate da corrupção e as leis pelo mundo afora, né? Como eu disse, corrupção existe uma visão sistêmica sobre ela. Só que o mundo começou a destacar a partir do escândalo de Watergate, onde, em 72, invadiram o escritório do Partido Democrata, visando instalar câmeras, escutas, tirar fotografia de documentos com informações sensíveis. A partir daquele evento, que causou até a queda do Nixon, né, a partir daquele evento, a pressão nos Estados Unidos começou a aumentar para regulamentar o ambiente de controle que envolvia o processo de corrupção. Então, o FCPA, né, que foi um marco em 77, que é a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior, é uma lei federal criada nos Estados Unidos para combater o suborno dos empregados, dos funcionários públicos, né? Então, foi um segundo grande marco em 77. Entre 96 e 2003, essa pressão nos Estados Unidos só aumentava. E culminou em 2001 e 2002 com os grandes escândalos da Enron e WorldCom. Esses dois grandes escândalos fizeram com que a lei americana, outra lei americana, a Sarbanes-Oxley, né, ou SOX, fosse um grande marco regulatório. Por quê? Naquele momento, né, o impacto foi direto na confiança dos investidores junto às principais empresas no mercado financeiro americano. A cultura americana de poupar, investindo em renda variável, em ativos em bolsa, sempre foi uma cultura muito forte. Então, você tinha aquele grupo de famílias, de amigos com históricos de anos de investimento em bolsa. E perceberam que grandes empresas, sem a devida obrigação e a conformidade com as melhores práticas do mercado, estavam fraudando as suas demonstrações financeiras, simulando lucros e prejuízos, e isso refletindo diretamente na valorização dos seus ativos na bolsa. Em paralelo, nós podemos perceber que no início dos anos 2000 também, diversos acordos internacionais suportados pela OCDE. Em 2010, a Europa entra nesse esforço grande e cria o Bribe Act, com a penalização de pessoas e empresas que são envolvidas em corrupção. E, finalmente, em 2013, o Brasil, já um pouco atrasado em relação às grandes economias internacionais, o Brasil ele estabelece a sua lei de anticorrupção, também conhecida como Lei da Empresa Limpa, né? Então, a Lei 12.846 de 2013, essa conhecida como Lei da Empresa Limpa, ela trouxe de forma clara, né, as consequências que teríamos pesadas em relação ao processo de não conformidade, ou se estivéssemos envolvidos em casos de corrupção, consequências que a lei cita de forma clara, multas de 0,1% a 20% sobre o seu faturamento, perdas de bens e ressarcimento do dano causado, caso seja identificado envolvimento direto em atos de corrupção,
Inexigibilidade para incentivos e financiamentos governamentais, ou seja, conseguir um financiamento, uma linha de crédito no Bandes ou demais bancos públicos, dissolução compulsória da empresa. E a lei trouxe também, né, o conceito da responsabilidade objetiva, tá? Que é um fato que a gente vai destacar um pouco mais à frente no processo de implementação. Não precisa provar o envolvimento da empresa, basta identificar que essa empresa foi beneficiada por uma corrupção. Em muitos treinamentos, em muitos debates sobre o tema, né, o exemplo sobre o despachante sempre é muito utilizado. Ou seja, não precisa ser a empresa que ela foi envolvida em um ato direto. O caso do despachante é simples. Eu preciso ter rapidez em processos de importação ou exportação, ou conseguir um documento perante um registro de um imóvel, perante algum cartório, ou tentar um registro de algum documento público perante prefeituras, órgãos públicos. Essa figura atuando em meu nome, se ele promover atos de corrupção ou simplesmente corromper um agente público oferecendo propina para que o processo seja mais rápido, isso for identificado, eu tenho a responsabilidade objetiva nesse processo. Outros exemplos também que foram muito citados, não só os despachantes, são os nossos transportadores, né? Eu contrato uma frota, uma empresa especializada de transporte rodoviário, por exemplo, e esse transportador está levando os meus produtos pelo Brasil afora. E dependendo por uma situação adversa, ele é parado numa barreira fiscal ou numa blitz da Polícia Rodoviária Federal pelas estradas brasileiras. E por algum motivo, esse motorista, esse transportador, ele não está 100% em conformidade com o que prega a lei naquele momento. Ele chama os colegas agentes públicos para uma conversa particular e oferece uma propina para que ele se livre daquela situação que ele está exposto. É um outro exemplo típico de que responsabilidade objetiva. O transporte é de um produto da nossa empresa. Se ele for envolvido em ato de corrupção, nós também seremos envolvidos. Por isso a importância entre o sistema ou o programa de compliance que seja estruturado, a necessidade de que a gente leve essa cultura para toda a nossa cadeia de suprimentos e abastecimento, para todos os nossos parceiros comerciais, que nos representam direta ou indiretamente. E a lei, ela trouxe a questão sobre como atenuar ou proteger a empresa perante essas novas exigências, né? Então, no artigo 7, o famoso, inciso 8, né, a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, de compliance, de auditoria, e incentivo à denúncia de irregularidades e aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica. Ou seja, precisamos ter um sistema de compliance, de conformidade, ou um programa muito mais amplo, de uma cultura de integridade muito bem fundamentada, para que, caso algum evento adverso aconteça, evento esse de corrupção, que nós tenhamos a responsabilidade objetiva endereçada, esse instrumento, esse sistema de compliance seja utilizado para atenuar a penalidade que nos seja atribuída pela lei. Então, um dos itens importantes que eu recebo muitas perguntas é por que implementar, não somente para cumprir a lei, mas também para, caso aconteça algum problema, eu tenha o prejuízo atenuado à frente. Então, dentro do conceito, revisitando um pouco esse conceito, né, o que é o compliance? Compliance é cumprir normas legais e regulamentares, as políticas e diretrizes estabelecidas para o seu negócio. Ou seja, compliance está em conformidade com essas mesmas. Compliance é um sistema complexo e organizado, sim, composto por componentes que interagem com os processos de negócio da empresa, além de outros temas. Ou seja, não adianta, repito, a abordagem do modelo que eu falei da ArcelorMittal, não adianta fazer um sistema de compliance ou um programa de compliance que seja completamente distante dos processos de negócio, que visa somente implementar 3 ou 4 pilares e não conhecer o business daquela empresa, independente do tamanho dela. A proximidade com esses processos de negócio vai permitir com que você seja mais efetivo na implementação de um programa de compliance. Compliance permite evitar, detectar
e tratar quaisquer desvios ou inconformidades que possam ocorrer. É um programa que depende de pessoas, processos, sistemas eletrônicos, documentos e ações diretas. É um programa que depende de pessoas. Grave essa informação que antes eu vou entrar um pouco mais à frente sobre esse detalhe. Então, essa coisa, o Alex está falando, tem hora que ele fala sistema, tem hora que ele fala programa, a nomenclatura. Então, muita bibliografia e muitos autores sobre o tema, ele estabelece o que é um programa. O programa dá uma visão de tempo, dá uma noção que algo começa, tem um meio, tem um fim. E como se fosse um projeto, uma iniciativa com duração pré-definida. Em algumas empresas, projeto é claro, né? Projeto tem começo, meio e fim. Em algumas empresas, eles insistem em usar a palavra programa, porque eles enxergam que o programa é algo perene, duradouro, veio para ficar. Então, não há tanto problemas usando a nomenclatura programa. Sistema ou mecanismos. Muitas correntes dentro do compliance, dentro do GRC, utilizam essa abordagem, falam, sistema de integridade, sistema, mecanismo de integridade, sistema de compliance, sem problema. Dá uma noção de continuidade, onde os elementos precisam estar interconectados e todos devem cumprir suas funções individuais, mas, ao mesmo tempo, deve atuar para o todo funcionar adequadamente, né? Então, a foto da engrenagem de um relógio, né? Essa mensagem é muito comum nos treinamentos, não adianta termos um ponteiro do relógio coberto por ouro, né? Parte das nossas engrenagens de um relógio ser coberta por ouro. Ele tem um formato muito bonito, ser esteticamente agradável, ser rigorosamente retilíneo, né? Se ele não tiver conectado à engrenagem que permita apontar as horas corretamente. Então, é interessante que vocês percebam esse exemplo do relógio, né? A beleza de ter componentes em ouro, da estética do relógio, mas se não tiver uma engrenagem correta, um programa ou sistema de compliance, ele não vai rodar de forma correta. Compliance como mecanismo versus mecanismo de integridade. Como eu disse, né, nós temos aqui sistema de compliance, fazer o que for preciso para não ter problema com a lei. Esse é um ponto de atenção desde o começo que eu destaco. Compliance veio só para cumprir a lei? É um ponto de atenção. E a gente percebe muito, né, os erros no equívoco do uso da palavra. O compliance tributário, o compliance trabalhista, o compliance ambiental, o compliance eleitoral. Muitos autores, eles argumentam, né, eles questionam a utilização da palavra compliance nessas outras abordagens. De novo, dependendo da sua cultura, da sua empresa, do perfil, da forma que ela abrange, que ela atende, se você usar os termos compliance tributário ou compliance ambiental, você não estará ferindo nenhum princípio. Como você cria e se posiciona e expande a cultura de integridade e de compliance dentro da sua empresa. Mecanismo de integridade, né? Então, diferente do compliance, que é uma visão que eu estou montando um programa para atenuar a penalidade de uma lei, ou seja, estou cumprindo a lei, mecanismo de integridade vai muito mais além, né? É fazer a coisa certa. E assim não ter problema com a lei. É fazer por convicção, né? Independente de leis, normas ou padrões. É fazer o certo, mesmo que ninguém esteja olhando, controlando. Então, eu trago para vocês a visão da integridade, que a convicção são conceitos que a gente vai abordar daqui a pouco, quando passar pelos pilares para se criar um bom programa de mecanismo de integridade ou um programa de compliance. Mas percebam que a convicção de fazer o certo, independente que tenha alguém controlando, passa por elementos e fatores, como fatores humanos, né? Esse desenhozinho aqui, essa imagem, né, utilizada já por vários autores também em muitos treinamentos, classifica a sociedade em três cores, três abordagens, né? Não é uma curva perfeita, pode ser aí 10% da sociedade ela é íntegra, 80% dela é honesta e 10% é desonesta. Muitos também falam em 20, 60, 20, isso dependendo da área do país, da região, da cultura, da sua sociedade.
Mas eu quero destacar aqui o quê? O que é o fator humano? E vincular isso ao programa de compliance, ao mecanismo de integridade. O mecanismo de integridade, a disseminação da cultura, ela visa identificar esses 10 ou 20% das pessoas desonestas. Mas, sendo muito sincero, o desonesto, ele vai ser desonesto em qualquer ambiente. Ele vai ser treinado, a empresa dele vai ter um código de ética de conduta, ele vai saber quais são as políticas de consequências. Mas ele é desonesto, ele nasceu assim, ele possui esta formação. Um programa de GRC, um mecanismo de integridade, visa o quê? Identificar essas pessoas desonestas e retirar da sua organização. Você vai treinar, ele vai continuar sendo desonesto. A grande parte, ou a parte íntegra, os outros 10% ou 20%, ele vai ter, ele tá nele, está na cultura dele a integridade. Ele pode ter oportunidade, ele pode ter a necessidade, mas ele não vai ser desonesto. Ele não vai realizar ações que envolvam corrupções ou que visam buscar benefício próprio. Os 80%, a grande parte da nossa sociedade, está dentro do ambiente do honesto. Mas aqui, muitos autores destacam a preocupação. O programa de compliance, o mecanismo de integridade, é para esse grande grupo. É esse grande grupo que precisa se inspirar na alta administração, na cultura da empresa que está sendo desenvolvida. Ele precisa ser treinado constantemente, ele precisa perceber o quão importante ele é dentro da estrutura organizacional, como ele contribui com os controles internos da empresa. Por quê? Esses 60% ou 80% da sociedade, dependendo da situação, dependendo da necessidade, ele vai se envolver em atos de corrupção, dependendo da facilidade. Então, aqueles exemplos que você, as brincadeiras, né? Você coloca uma carteira, deixa uma carteira cair, 10% pega a carteira, pega o seu dinheiro, faz a cópia dos seus documentos, abre a empresa com seus documentos. Esses são os desonestos. Por mais que tenha câmera pela empresa inteira. Os 80% que são considerados como honestos, se ele estiver passando por um momento de situação muito crítica, com grande dependência financeira, ele é honesto. Ele achou a carteira e viu que tinha dinheiro. Naquele momento, o dinheiro faz muita diferença para ele. Ele vai tirar o dinheiro, vai guardar o dinheiro e vai pegar a carteira e vai no achados e perdidos e vai devolver os documentos da carteira. O íntegro, ele vai achar a carteira da forma que está, com documentos, cartões, dinheiro, e vai procurar o dono e devolver. Ou seja, são essas diferenças que existem dentro da nossa sociedade, o fator humano que gera grandes impactos na estruturação de um mecanismo de integridade ou de um programa de compliance. Por isso, a necessidade de implementarmos os pilares desse programa de uma forma muito consolidada, como é sugerido pela legislação. Entrando propriamente dito nesses pilares do programa de integridade, né, eu vou detalhar cada um desses 9 pilares. Em alguns modelos, em algumas consultorias, dependendo do tamanho da empresa, esses 9 pilares podem se converter em 5, 4, 7, 6, depende do business, do tamanho do negócio. Mas todos irão passar por suporte à alta administração, a necessidade de identificar os riscos de forma antecipada, riscos não só de compliance, mas riscos que afetam o meu negócio, a implantação de um código de conduta e políticas e normas de compliance, um bom ambiente de controles internos, a massificação de treinamentos e comunicação eficaz perante os empregados, terceiros e todos os meus parceiros comerciais, a estruturação de um canal de denúncia, a estruturação de um processo de investigações internas, um processo de due diligência dos nossos fornecedores, dos fornecedores da empresa, ou seja, uma avaliação prévia antes de eu me relacionar com esses fornecedores, e, logicamente, né, para ver a efetividade desse modelo que se foi implementado, um monitoramento contínuo, uma auditoria contínua para verificar, após determinado prazo, 2, 3, 5 anos, quais são as necessidades de melhoria contínua que esse programa de integridade, que esse mecanismo de integridade precisa passar a implementar.
Passando rapidamente cada pilar, né? Suporte à alta administração. Quando se vai implantar um programa de integridade ou um programa de compliance, 4 dicas para incentivar e demonstrar o suporte da alta administração, né? São declarações escritas para os empregados, é um e-mail corporativo estimulando todos os empregados a participarem, é um jornalzinho interno, é a foto da alta administração no mural, numa área de convivência, nos refeitórios, vídeos internos, seja ele na intranet. Então, essas declarações por escritos fortalece muito e incentiva muito a captação dos demais empregados e parceiros comerciais. A interação constante com os colaboradores, né? Sempre que possível, a administração deve tentar estar presente durante os treinamentos, ou seja, vai fazer uma abertura de um ciclo de treinamentos de políticas, de sanções econômicas, de privacidade de dados, de segurança das informações, políticas. É interessante ter um diretor, um gerente da empresa ou o dono da empresa naquele momento do treinamento, né, mostrando comprometimento, né, o engajamento e o envolvimento na prevenção. Líderes eficazes envolvem-se de uma forma proativa nos esforços de prevenção e desenvolvem atividades visando promover uma boa mensagem de integridade da empresa. E exemplos e cumprimento das regras, né, como eu disse no modelo da ArcelorMittal, né, você ter exemplos do dia a dia e isso ser discutido, seja o transportador, o exemplo do despachante, eventos que aconteceram em empresas concorrentes ou em segmentos diferentes, ou em outros países, né? Trazer esses exemplos para o dia a dia e, nesse exemplo, ver a necessidade e a importância do valor em cumprir as regras. Dando um passo à frente para o nosso segundo pilar, né? Em qualquer implementação na gestão de um programa de compliance, a avaliação dos riscos, né? A análise do risco envolve, entre outras medidas, né, eu preciso fazer entrevistas com os meus empregados, eu tenho que fazer uma revisão completa dos meus documentos, eu tenho que conhecer o ramo de atividade que eu atuo, o tamanho da minha empresa, quem são os meus principais parceiros de negócio, se eu tenho mão de obra terceira, se tem algum desses parceiros comerciais me representam perante órgãos públicos. Eu conhecendo o meu business, eu conhecendo o meu negócio, eu consigo fazer uma boa avaliação de risco para eu poder implementar um programa de forma correta e não identificar, não implementar ou criar algo muito maior do que o meu modelo de negócio. Então, sermos assertivos nessa avaliação de risco é um dos fatores fundamentais de sucesso na implementação de um programa de compliance. O terceiro pilar, né, muito comum e debatido por todos os consultores da área, é a implantação de um código de conduta e políticas e normas, né? O código de conduta e de ética de conduta é um documento onde a organização deve expressar seus princípios relativos à ética, integridade, honestidade, entre outros, né? Então, é interessante destacarmos essa visão desses princípios de busca pela sustentabilidade e a perenidade do meu negócio dentro da minha missão e a minha visão. Então, e o código de conduta é um elemento forte e o mais correto para termos esses princípios serem expressados. Possui uma relação direta com o compliance. Então, a lei estabelece que o código de conduta e essas normas políticas é uma necessidade para atenuar caso tenha algum tipo de evento de envolvimento com corrupção. Então, configura-se o principal documento desse sistema de compliance para a empresa. Será uma referência para todos os empregados. E, por isso, ele deve ser escrito com uma linguagem acessível para todos. Então, não adianta fazermos um código de conduta com linguagem rebuscada, com muita complexidade. Não. Ele tem que ser acessível para todos. E um grande desafio de quem elabora um código de condutas, apesar de ter muitos modelos pré-formatados hoje no mercado, né? Porque hoje, uma pesquisa rápida no Google, você consegue ter acesso a diversos códigos de conduta de qualquer grande empresa, seja ela de capital aberto, capital fechado, no Brasil ou no mundo, né? Ele precisa ser conciso e, ao mesmo tempo, abrangente. É um grande desafio de quem está elaborando. Por isso que eu remeto aos pilares anteriores. Se eu tenho o suporte da alta administração, se eu fiz uma identificação, uma avaliação de risco correta do meu business, eu desenvolverei um código de conduta, além de mecanismos, controles internos,
apropriado ao meu modelo de negócio, e não algo muito pesado que vai ser difícil de fazer com que ele seja mantido. Ele precisa conter todos os temas que possam representar riscos relativos ao compliance, né, certo? E a alta administração, né, a alta gestão, os diretores precisam assegurar que o código de conduta ele tem que ter a mensagem do presidente e tem que seja objetivo e apropriado a propósito e a natureza das operações, e tem uma linguagem acessível aos empregados e demais stakeholders, né? Tem que ter exemplos, perguntas e respostas para ficar o entendimento muito mais fácil por todos os parceiros e empregados colaboradores, e que faça a introdução de assuntos relevantes ao sistema de compliance. O quarto pilar, nós temos a importância de um bom ambiente de controles internos. Controles internos são mecanismos formalizados nas políticas e procedimentos da empresa, né? Eles visam minimizar riscos operacionais e de conformidade, logicamente, além de assegurar que os livros contábeis financeiros reflitam a completa e precisamente os negócios e as operações da empresa. Controles internos estabelecem as regras para o quê? Para a revisão e aprovação de atividades especificamente ligadas a compromissos contratuais, despesas, a existência dessas atividades, né? A veracidade dessas atividades da mesma, para se evitar pagamentos por serviços não prestados, eventos muito comuns nos últimos anos, detectados em grande parte das fraudes, envolvendo diretamente empresas públicas e privadas, o registro de notas frias, serviços contratados de consultoria que não foram realizados, que são utilizados para alimentar um caixa 2 e, quando detectados, um alvo fácil dos processos de investigação. E a documentação suporte, né, para o processamento do registro dessas transações. São considerados, eu destaco aqui, né, 4 aspectos para o ambiente de controle ser eficiente e eficaz. Ele tem que, os objetivos das operações da entidade, eles estão sendo alcançados? É a primeira pergunta. Os meus controles internos proporcionam isso, que eu atinja os objetivos do meu business? Segundo, o meu ambiente de controle permite que as minhas demonstrações financeiras publicadas sejam preparadas de forma confiável, ou seja, os meus objetivos de relatórios financeiros e transparência estão sendo atingidos? As leis e regulamentos aplicáveis estão sendo cumpridos, ou seja, estão sendo conformidade dentro do meu ambiente de controle? Um ambiente de controle que cobre isso permite que a empresa tenha aderência ao seu programa de integridade, ao seu sistema de compliance como um todo. Dando um passo à frente, né, o quinto pilar, treinamento e comunicação. Esse pilar do treinamento e comunicação a empresa precisa massificar, né? Ela tem que disseminar os seus valores, as normas, as políticas, os procedimentos que dão conta da ética e da integridade nos negócios da empresa. Cada funcionário da empresa, do cargo mais simples até o dono da empresa, o CEO, ele precisa entender quais são os objetivos do programa de compliance e as regras e o seu papel que cada um tem garantia no sucesso da empresa. Por isso que eu falei da classificação da sociedade, na importância do fator humano, né? É o treinamento, é a boa comunicação que faz com que a gente garanta que os honestos permaneçam honestos, independente da oportunidade e da necessidade que apareça. E que a gente tenha ferramentas e controles para identificar quem são os desonestos, né? Então, através do treinamento da comunicação, temos as abordagens que devem incluir controles internos, compliance, gestão de risco, privacidade de dados e demais funções de compliance. Deve cobrir todos os colaboradores, terceiros, distribuidores e parceiros comerciais que atuam em nome da empresa. Então, sua empresa, sim, precisa desenvolver mecanismos que permitam que treinamentos, sejam presenciais ou online, né, sejam ofertados para os meus fornecedores, para todos os que atuam em nome da empresa. E sobre a formatação, né, das mais diversas possíveis. Ele pode ser presencial, online, nós estamos há 14, indo para 15 meses, no meio de uma pandemia, que muitos dos nossos processos foram movimentados para o home office, para o teletrabalho. Isso não impede a realização e a consecução desses treinamentos, né? Se ele vai ser de uma única vez, todas as políticas, ou por política, ou por módulos, né?
se vai ser realizado por profissionais internos, a gente qualificaremos os nossos empregados com especialistas de uma área de RC ou especialistas jurídicos da área do Compliance Officer ou com consultores externos. Então, precisa ser percebido também os prós e os contras, custos envolvidos nesse modelo de treinamento e comunicação e a facilidade de acesso e entendimento. Isso tudo tem que ser levado em consideração quando se define esse pilar de treinamento e comunicação de um programa de integridade. O sexto pilar é a estruturação de canal de denúncias, né? É um dos mais famosos dos pilares. Quando a gente vai para o mercado, a gente percebe muito aquele kitzinho, o kit, né, que é vendido por alguns escritórios de consultoria. Ah, você não tem um programa de compliance? Então vamos lá. Então eu vou implantar um código de conduta, nós vamos implantar um canal de denúncias terceirizados, vamos fazer uma política de treinamento para todos os empregados. Pronto, está implantado o seu programa de compliance. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre a efetividade desse programa. Mas se focar somente em 2, 3 pilares desses 9 pilares, provavelmente o seu programa de integridade, o seu programa de compliance, ele poderá não ter a efetividade necessária quando for avaliado. Canais de denúncias, então, fornece aos funcionários e parceiros comerciais uma forma de alertar a empresa para potenciais violações do Código de Conduta e outras políticas, a respeito de condutas inadequadas de funcionário ou terceiros, né? Os canais de denúncia são reconhecidos pela credibilidade e pelo compromisso do sigilo da fonte e a confidencialidade. O canal de denúncia ele foi responsável em 2005 por identificação de 43% das fraudes, ou seja, ele é um grande estímulo aos empregados, aos parceiros, para que os problemas venham à tona. Logicamente, né, a estruturação desse canal de denúncia ele precisa ser muito bem fundamentada. As classificações e a abordagem, se terá aspectos de recursos humanos, envolvendo assédio moral, assédio sexual, ou se fala sobre benefícios ou conflitos de interesses ou favorecimentos a fornecedores, se fala sobre aspectos de não cumprimento de regras e normas, ou enriquecimento ilícito por parte de algum empregado numa relação comercial com alguma empresa, são diversas abordagens que precisam ser pré-classificadas, mas o sigilo de fonte, a confidencialidade tem que ser respeitados, tá certo? Para ver a importância da estruturação, independente da lei de anticorrupção, a CVM exige, através da sua instrução 509, que todas as sociedades anônimas de capital aberto elas possuem também o canal de denúncia estruturado. E como eu disse mais cedo, né, a terceirização tem sido o caminho muito procurado para pequenas e médias empresas, para atender a legislação e, ao mesmo tempo, procurar soluções com custo compatível. O meu ponto de atenção é a contratação de um pacote, o mínimo necessário. E, ao acontecer algum evento adverso de corrupção, esse modelo ser avaliado como ineficiente, porque ele não contemplou grande parte dos pilares. Então, eu cito exemplos à frente, né? Nós somos de um tempo, a respeito dos cabelos brancos, né? Nós somos de um tempo que o canal de denúncia sempre foi a velha e boa caixinha, né? A caixinha lá com reclamações, deixa aqui suas sugestões, com cadeadinho, que só quem acessa é o dono do negócio, é o dono da padaria, é o dono da livraria. Então, isso já funcionava desde cedo como um bom canal de denúncia, né? O sétimo pilar de processos de investigações internas, né? Esse pilar estabelece o quê? A empresa deve possuir processos internos que permitam investigações, para atender prontamente as denúncias de comportamentos ilícitos e antiéticos, né? A empresa deve garantir que os fatos sejam verificados, as responsabilidades identificadas, tem que definir sanções e ações corretivas mais apropriadas, não importando se o que está sendo avaliado é um assistente, um técnico, ou um supervisor, um gerente geral, um diretor ou presidente da empresa. Tem que ser avaliado com a mesma imparcialidade. As investigações devem ser percebidas como tendo sido rigorosas, independentes e analíticas, né? A investigação eficaz, ele protege os interesses da empresa e de seus proprietários. Por meio de quê?
da prevenção e detecção da má conduta, de uma razoável garantia de que as atividades das empresas estejam de acordo com as leis e regulamentações aplicáveis, identificando as áreas de melhoria para as operações internas. E esse procedimento demonstra o compromisso da empresa em fazer o correto, em punir aqueles que não compartilham dos mesmos valores éticos que ela, da empresa. Ou seja, lembra lá no modelo dos pilares da CELOR sobre exemplaridade? O canal de denúncia e o desdobramento através de uma investigação permite voltar a quem que fez a denúncia, mostrar através de evidências de que a empresa busca, sim, a transparência e a lisura das suas atividades, seja qual for a pessoa que estiver envolvida nesse tipo de atos de corrupção. O oitavo e penúltimo pilar é a estruturação de um processo de avaliação de fornecedores, também conhecido como due diligence, né? As empresas que realizam os negócios por meio de parceiros, representantes ou vendedores devem adotar um robusto processo de due diligence. Como eu disse, é uma avaliação prévia à contratação. Antes de contratar, eu tenho que fazer. Ah, Alex, mas eu já contratei, estou começando agora. Com base na avaliação de risco, na classificação desses riscos, de acordo com a relação que você possui com esses fornecedores e eles perante agentes públicos, você identifica, com base nessa classificação de risco, e reavalia, realizando uma due diligence, mesmo para os fornecedores que você já possui contratos. Vou começar um processo de contratação novo, é interessante que você realize esse processo desde o início. Avaliada a estrutura societária e a situação financeira, a existência de práticas comerciais antiéticas, que poderá expor a empresa a ondas. Então, os princípios de uma boa due diligência, ela deve ser baseada em risco, o processo tem que ser simplificado e fazer sentido ao tamanho da empresa. Não adianta criar, de novo, um elefante gigantesco, um elefante branco, pesado, para se implementar um processo de due diligence. Ela deve ser aplicada consistente e igualmente para todos os fornecedores. Isso é um ponto de atenção. Eu classifico os meus fornecedores por tipo de material ou serviços ou relações que ele participa. Eu não posso ter diferença de tratamento. Eu vou ser mais rigoroso com A e pegar mais leve com B. Não. Tem que ser igual para todos. Então, o processo tem que ser documentado e manter os registros de arquivo, porque eu preciso mostrar numa investigação futura, ou durante caso eu tenha a necessidade de ser auditado, né, eu preciso mostrar por que eu classifiquei e não mantive relação comercial com o fornecedor A ou B. O nono e último pilar é o de auditoria e monitoramento. A robustez do sistema de compliance, ela se mede pela sua efetividade. Como é que eu vou saber se o que eu estou implementando ele é efetivo ou não? Então, é necessário implementar um processo de avaliação constante, chamado monitoramento, né? Com auditorias regulares que visam identificar se o programa de compliance está funcionando. É uma forma simples e direta de monitorar, seria algo como responder as perguntas sobre como está indicando a indicação do funcionamento de cada pilar. Então, um conjunto de perguntas muito simples em cada pilar me permite que eu faça uma autoavaliação. Se eu não quiser contratar um consultor externo para ver a aderência ao modelo que eu estou desenvolvendo, eu mesmo posso verificar isso. E a declaração de conflito de interesse, né? Eu destaco aqui que é um importante processo que prevê a divulgação de quaisquer conflitos e potenciais. Alex, é proibido a empresa no qual a minha família possui sociedade prestar serviço para a empresa que eu trabalho? Não. Desde que você declare o seu conflito de interesse, que você não exerça decisão direta sobre contratação, pagamento daquele fornecedor, e desde que o fornecedor declare que há uma relação de pessoalidade dentro da sua empresa. Isso faz parte também dos elementos de auditoria e monitoramento. Bom, né? Quando a gente faz um programa com 9 pilares, só não pergunta, nossa, Alex, desse tamanho, eu sou uma empresa pequena, eu sou uma papelaria, eu sou um comércio, eu sou uma oficina. A lei, ela não separou, né? Não foi possível separar a responsabilização objetiva, civil e administrativa por atos de corrupção por tamanho da empresa. Então, ela engloba todas as empresas de todos os tamanhos. Ela não excetuou isso. É possível adotar um programa de compliance eficaz?
tendo muitas das medidas que podem ser adotadas que não têm muito custo. Como falei, não precisa ser os novos pilares buscando as melhores práticas de mercado, mas, logicamente, as principais precisam ser implementadas, né? O problema é mais de natureza cultural, é a alteração da mentalidade. Se eu trabalho numa empresa que tem casos de corrupção sistêmico, eu, dono da empresa, eu, líder, gestor dessa empresa, eu preciso trabalhar a mudança de mentalidade para um caminho de transparência, de conformidade, de compliance e de integridade. O apoio da liderança, seja pela diretoria e pela presidência, é importante para a implementação do compliance. A necessidade de realizar a análise de risco, ela se faz muito relevante. Então, tendo papéis e responsabilidades muito bem definidos, a conscientização através de treinamentos, o monitoramento através de testes de controles internos e a comunicação com os administradores, eles são relevantes, independente do tamanho da sua empresa. Como eu disse, uma caixinha com cadeado aberto só pelo dono, para recuperar as denúncias anônimas, é extremamente relevante para atender um sistema de compliance. Benefícios. Caminhando para o final, passa a ter caráter crucial para as empresas que desejam ter sustentabilidade e continuidade, perenidade junto ao mercado. Impulsiona as empresas a assumir um papel central na mudança de cultura do país, cria um orgulho natural nas pessoas, nos empregados, colaboradores, que ajuda a disseminar por círculos privados, familiares, amigos, vizinhos, tudo aquilo que aprende dentro da empresa, né? Uma empresa que optar por seguir o caminho da integridade compromete-se, com certeza, perante os funcionários da sociedade, e engajar-se apenas nos negócios limpos. Esse princípio inviolável não sucumbe em nenhum tipo de tentação, mesmo em condições muito vantajosas, ou seja, eu posso ser assediado, mas eu vou me manter no caminho da correção. Ao implantar um programa de integridade, um programa de compliance, né, haverá um controle social, vindo de dentro e de fora da organização, que impõe um autocontrole e assegura a aplicação das práticas e princípios preconizados no programa de integridade. Reduz a incidência de fraude e desconformidade, que geram desvios de recurso, evita riscos de sanções legais, perdas financeiras e perda de reputação. Então, finalizando, se você ver algo errado, não se cale, denuncie. Agradeço a todos e espero ter contribuído com um pouco de conhecimento a todos vocês. Sigo à disposição para trocar ideia. Alex, muito obrigada. Foi fantástica a palestra, uma palestra muito rica, né, em muitos detalhes, a lei da empresa limpa, isso tudo relacionado à compliance é muito novo, né, para a maioria das empresas. Então, você conseguiu passar e fazer uma construção do conhecimento, né, pelo menos para mim, que foi muito boa. A gente tem algumas perguntas aqui, eu vou te falando, também temos alguns comentários, e o que der aí dentro do tempo a gente responde, tá? A primeira delas é o seguinte: o compliance por si só é suficiente para evitar fraudes ou casos de corrupção? Obrigado pela pergunta, Nayana. O sistema de compliance, né, robusto, como eu disse, ele reduz a incidência de fraudes e casos de corrupção. Ele reduz, ele não elimina por si só, né? Ele ajuda a minimizar os desvios de recursos. Um outro aspecto relevante é que ele evita, quando ocorre, né, a situação, riscos de sanções legais, perdas financeiras e impactos de imagem e reputação das empresas. Então, eu enfatizo a palavra robustez, né, igual a efetividade. Ter um programa de compliance eficiente, sim, permite minimizar os eventos. Perfeito. Temos uma segunda pergunta, esse aqui está anônimo. Qual a importância do compliance para a minha empresa? Bom, conforme eu destaquei durante a abordagem, né, ele auxilia as empresas nessa busca de sustentabilidade e perenidade no mercado, onde que eles estão se situados, nos seus segmentos. Eles aumentam suas relações comerciais baseadas em transparência e competitividade. Então,
eu tendo um programa de compliance, eu mantendo práticas de transparência e integridade, eu buscando, disseminando essa cultura de integridade, eu perenizo e potencializo as minhas relações comerciais, eu posso aumentar o meu faturamento, eu posso ter reconhecimentos, facilita, através de certificações de qualidade, eu poder botar o meu produto dentro de grandes empresas nacionais que exigem cada vez mais esse programa para eu poder atuar junto com elas, né? Então, potencializa o apoio e ajuda como um todo, finalizando, né? Essa mudança de cultura que o país precisa viver, no qual nós somos agentes importantes de transformação. Estamos escutando todos os dias das nossas casas de diversos exemplos e eventos de corrupção. A gente precisa, dentro da classificação da sociedade, nós temos que buscar ser ou íntegro ou honesto. Perfeito. A gente tem mais 3 perguntas aqui, vamos ver se dá tempo. Um código de ética e conduta já é o suficiente para minimizar a responsabilização? Boa pergunta. O Código de Ética e Conduta é um dos pilares, acho que, mais relevantes, né, de um sistema de compliance, né? Mas ele, por si só, como eu disse, né, ele não garante que eu não terei, em caso de um evento de corrupção direta ou indireta, eu tenha responsabilização ativa, objetiva, sobre o processo. Então, se eu garantir que ele contenha as principais mensagens da alta administração, que ele seja objetivo, que ele cubra todos os empregados, que ele atinja e seja desdobrado para todos. E, juntamente dele, eu tenha controles internos, eu tenho um canal de denúncia atuante, eu tenho processos de due diligência de fornecedores, o conjunto de atividades vai permitir minimizar a minha responsabilidade objetiva em caso de um evento de fraude ou de corrupção. Perfeito. Temos só mais uma pergunta que eu acho que é importante para o cenário que a gente está vivendo, é do Felipe, da Pastora, é uma empresa que está conosco no programa. Ele quer saber a sua opinião. Você acha que um dia no Brasil esses códigos, a implantação de um sistema de compliance pode funcionar também no meio público? Eu creio que sim, tá? Nós temos exemplos positivos, né? Eu vou citar uma empresa pública, né, de economia mista, né, no caso a Petrobras, que diante de tantos eventos de corrupção que passou nos últimos 5, 7 anos, nós tivemos a oportunidade de ter o ex-procurador do Estado do Espírito Santo, Marcelo Zenkner, como diretor de governança e compliance, implantando as melhores práticas. Nós temos exemplos no Espírito Santo, como a Secretaria de Transparência e Controle, o secretário atual é o Edmar Camata, ele vem pregando e implantando boas práticas de transparência e integridade. Então, eu entendo que a entidade pública ela irá também aderir e atingir um nível de excelência. Quando? Talvez seja uma pergunta relevante. Porque as empresas privadas, pelas boas práticas e a necessidade, elas correram contra o tempo e implementaram. As empresas de capital misto, depois de determinados eventos, tiveram que correr atrás e potencializar o seu programa de compliance, o seu programa de integridade, normas, práticas e políticas. E algumas entidades públicas, alguns governos, eu coloco o Espírito Santo como um todo, né, entre outros, Rio Grande do Sul, tem sido sempre destaque no cenário nacional como os estados de maior transparência, dando ênfase aos controles e buscando mitigar as ocorrências de corrupção. Perfeito. A gente já passou aí do nosso tempo, né, 2 minutinhos, mas chegou uma pergunta aqui que eu acho muito boa. É do Douglas, da Kadosh Transportes. Em qual momento devemos implantar uma política de compliance? Uma boa pergunta. Se você faz parte de uma empresa que já existe há muito tempo no mercado, né, é um momento, e tendo uma lei desde 2013, eu recomendo que essa empresa busque implementar. Potencializando-se, se sua empresa tem relações comerciais com entes ou agentes públicos, mais do que nunca, é para ontem.
Então, tem que ter um pouco mais de pressa para implementar. Então, você precisa, como eu disse durante a apresentação, identificando o ramo de atividade que você atua, se há grandes interfaces com agentes públicos, se você pretende prestar serviço para uma grande empresa, uma Samarco, uma Celor, que incentiva que você implemente, esse momento de implementar é de acordo com sua estratégia de atuação. Ah, não, eu tenho um pequeno negócio, eu não pretendo fornecer para uma grande empresa, eu não vou fornecer para um órgão público, eu não vou participar de concorrência, seja ela municipal, estadual ou federal. Eu posso não ter um programa de compliance robusto? Pode, mas lembre-se, com a implantação da lei em 2013, lei da empresa limpa, eu ter significa que eu vou ter benefícios e maior responsabilidade. Eu não tendo, porque eu não atendo a essas obrigações, não atuo com órgãos públicos, porque eu não vou vender para grandes empresas, não me exime a responsabilidade de eu ter aplicações de metodologias de transparência, integridade e de compliance. Ou seja, se você já está no mercado, eu sugiro sempre implementar. Ok? Ótimo, Alex, muito bom. Gente, então, a gente já passou aí do tempo, né? Até peço desculpas, mas acredito que foi para enriquecer ainda mais esse conteúdo que você apresentou. E agradecer, Alex, agradecer pela palestra, pelo tempo, pela experiência aí que você passou para todos nós. E agradecer também a presença de todos. Aí no chat a gente também disponibilizou um link de pesquisa de avaliação do nosso evento, então peço, por gentileza, que todos avaliem, é assim que a gente cresce, é assim que a gente desenvolve e melhora, né, a cada evento. E é isso. Não sei se você quer finalizar, falar mais alguma coisa. Comecei agradecendo, termino agradecendo. DVF e todos os parceiros, muito obrigado pela oportunidade e sempre que precisar, vou estar à disposição, tá certo? No último slide tem as mídias sociais, as mídias, caso alguém queira trocar alguma ideia no LinkedIn, fica à vontade. Não sou tão atuante assim, mas sempre que possível eu estou lá, tá bom? Muito obrigado. Obrigada a você. Gente, então é isso. Uma boa noite a todos.